Olá, alunos! Olá, professores! Eu sou a professora Yara, professora de Química aqui do Aula em Casa e estou muito feliz de dar o pontapé inicial aqui do nosso componente, de começar falando um pouquinho da Química aqui para o segundo ano, tá bom? Junto comigo tenho aí as professoras Darlinda e professora Cristiane, elas estão lá no chat para ajudar vocês a responderem aí qualquer dúvida que possa aparecer durante a aula, tá bom? Então, qualquer dúvida, chama as professoras lá que elas estão lá disponíveis para responder. Outra coisa importante também é o momento da interatividade, então fica atento, né, para as dinâmicas locais interativas que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho e participa, tá, gente? Esse é o momento que a gente tem para né, ter essa interatividade, para ter essa interação, para eu conhecer também um pouquinho mais aí de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje é a aula 13 e nós vamos falar de solubilidade, tá? Solubilidade. Bom, então esse assunto aí está relacionado com os conceitos de soluções, tá? Soluto, solvente, né? Conceitos iniciais aí para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a solubilidade, e eu trouxe aqui como imagem, né, para a gente iniciar esse começo aqui na aula de solubilidade, esse café, né, para a gente fazer aquela referência do solúvel, do que é o solúvel, né, para a gente fazer essa relação, ter um pouquinho dessa relação do que é o solúvel para a gente aqui nesse momento da aula, tá bom? Então vamos lá para o conceito de solubilidade, olha só. Então, gente, essa solubilidade, né, também pode ser expressa aí como coeficiente de solubilidade, é uma propriedade física da matéria que é sempre determinada de forma prática em laboratório, tá? Então, a gente não precisa, assim, ficar preocupado em determinar, por exemplo, a solubilidade de uma certa substância, de um certo sal, tá? Porque isso já é determinado em laboratório. Ela está relacionada, olha só, aqui que é o X da questão, né? Com a capacidade de um material, que é denominado soluto, ele apresenta de ser dissolvido por outro, que é o solvente, tá? Então, a solubilidade nada mais é do que essa capacidade do soluto ser dissolvido pelo solvente, tá? Capacidade do soluto ser dissolvido no solvente. Analisando graficamente aqui a questão da solubilidade, a gente costuma sempre montar esse esqueminha, né, esse gráfico aqui, em que eu tenho sempre a temperatura, a gente vai já entender melhor que a temperatura é um fator que pode influenciar na solubilidade dos materiais, tá? E aqui a gente vai colocar sempre a solubilidade no solvente em questão. Quem é o solvente aí pra gente? A água, tá bom, gente? Então, o solvente que a gente sempre vai trabalhar aqui vai ser a água. E aqui, né, as curvas que vocês estão vendo em vermelho, em verde, são os sais, né, são os solutos, tá bom? Eu vou até escrever aqui para a gente não esquecer, né? Então, esses aqui são os solutos e a água em questão é o solvente. E aí a gente pode fazer essa análise gráfica observando que a temperatura pode interferir na solubilidade desses solutos, tá? Percebam que cada um dos solutos, a gente tem uma interferência diferente. Às vezes, a temperatura pode aumentar a solubilidade, às vezes, a temperatura pode diminuir a solubilidade do material. Então, isso vai depender muito do tipo de soluto em questão, do tipo de soluto que a gente está analisando, tá bom? Então, a temperatura a gente vai já ver, olha só, já vou até avançar aqui para a gente observar que a temperatura é um fator que pode, sim, interferir na solubilidade dos materiais, tá? Além da temperatura, a gente tem um segundo fator que também pode interferir, que é a própria quantidade de solvente. Então, à medida que eu aumento, por exemplo, a quantidade de solvente em um determinado sistema, eu posso, né, ter um aumento da solubilidade daquele material. Se eu tenho mais água presente no sistema, consequentemente, eu tenho uma maior solubilidade, é possível dissolver com mais facilidade, tá? E a outra é a temperatura,
né, que também interfere na solubilidade. Vamos começar falando um pouquinho mais aqui da quantidade, né? Então, olha só. À medida que adicionarmos uma quantidade maior de solvente, olha só, a essa solução, e o soluto for dissolvido, podemos também acrescentar uma quantidade maior de soluto. Então, aqui é aquela relação de proporção, tá? Já que nós temos um coeficiente de solubilidade, né, um valor que aquele solvente consegue dissolver um determinado soluto, então, se eu colocar mais solvente, consequentemente ou proporcionalmente, eu também posso colocar mais soluto. Aqui eu coloquei um exemplo só para a gente ter uma ideia, né, dessa proporção. Olha só. Considerando que eu tenho um sistema com, o sistema é esse aqui, 100 gramas de água dissolvidos em 36 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 100 gramas de água. Então, vou anotar aqui essa informação. 36 gramas de NaCl, né, cloreto de sódio, dissolvidos em 100 gramas de água. Olha só. Essa é a informação, esse é o coeficiente de solubilidade, né? A informação chave aqui para o cloreto de sódio. Aí o que acontece? Assim, se eu tiver 100 gramas de água, então perceberam o ajuste que eu fiz na água, né? Se eu tiver, ao invés de 100, se eu tiver 200 de água, quanto em cloreto de sódio eu vou poder dissolver? Então, proporcionalmente, gente, se eu dobrei a quantidade de água, né, em massa, do solvente, no caso é a água, eu também posso fazer o mesmo, né, proporcionalmente para o cloreto de sódio. Então, se antes eu tinha 36 gramas de cloreto de sódio, eu consigo dissolver até 32 gramas em 200 gramas de água. Então, isso é proporção, tá, gente? Se eu aumento a quantidade de água, né, de solvente, é possível também aumentar a quantidade de soluto, que no caso aqui é o cloreto de sódio, tá bom? Então, proporcionalmente falando, se é possível fazer o ajuste em um, eu também posso ajustar o outro, ok? Isso tem a ver com a quantidade. Agora, bora ver a relação da temperatura. Como é que a temperatura pode influenciar na solubilidade? A temperatura é o único fator capaz de modificar a solubilidade de um soluto em um determinado solvente sem que a quantidade desse material seja alterada. Então, mesmo não mudando a quantidade de soluto e solvente, permanecendo a mesma, posso modificar a solubilidade a partir da temperatura. Por exemplo, se o soluto for um gás, sempre haverá uma maior quantidade dissolvida quando a temperatura do solvente for menor, tá? Quanto mais frio, mais dissolvido será o gás. Quanto mais frio, mais dissolvido. E aí eu vou trazer para vocês como exemplo o refrigerante, né? Gerantes. Como que acontece o invase, né, dos refrigerantes? Eles são engarrafados sob pressão de CO2. Então, os refrigerantes e todas as águas, as bebidas gaseificadas são engarrafadas sob pressão de CO2. E quando a gente abre, né, a pressão acima desse líquido, ela diminui. E aí o excesso desse gás, né, o excesso de CO2 que estava presente ali naquele ambiente, ele escapa rapidamente junto com o líquido. Por isso que formam aquelas bolhas, né, do refrigerante quando a gente abre aquele produto, tá? Então, o exemplo aqui da solubilidade presente no nosso cotidiano. A gente consegue perceber, né, que essa diferença de pressão com a presença desse gás ali nas bebidas, né, nas bebidas gaseificadas, faz com que a gente consiga observar a solubilidade dos gases em líquidos, tá? Bora falar um pouquinho mais aí da solubilidade de outros estados físicos, né, em outros estados físicos da matéria. Olha só. Todavia, se o soluto for um líquido ou um sólido, a mudança de temperatura pode influenciar de maneiras diferentes, tá?
Então, a gente viu agora há pouco que quando for um gás, quanto mais frio, mais dissolvido, né? Toda vez que for um gás, mais frio, mais dissolve. No líquido e no sólido, isso já não acontece. Então, vai depender do tipo de sal, de substância que tiver presente ali. A gente não tem como dizer se vai aumentar ou se vai diminuir a solubilidade. Então, por isso que eu comentei agora há pouco para vocês, que a gente não precisa se preocupar com relação a esse valor de solubilidade. A gente tem que entender melhor como se dá, né, essa modificação da temperatura e observar o gráfico, né, como eu mostrei no início da aula. Agora a gente vai dar uma olhadinha numa animação para a gente entender melhor como que a temperatura pode influenciar na solubilidade das misturas. Olha só. Então percebam aí um sistema, né? Lá em cima coeficiente de solubilidade, aqui embaixo a temperatura. À medida que a gente tem um aumento da temperatura do sistema, olha só o que vai acontecendo com o nosso gráfico. Pode ir. Isso, olha aí, né? À medida que aconteceu um aumento na temperatura do sistema, a gente percebe um aumento na solubilidade. Ó. Aumentou a temperatura, era 5, 25, 45. Aconteceu o que com a solubilidade? Também teve um aumento. Antes ela estava ali por volta de um pouquinho menos de 20, aí aumentou para 20, 30, 40, tá? Então perceberam que com o aumento da temperatura aconteceu um aumento também da solubilidade. Mas isso, como eu já falei, não é regra geral para líquidos e sólidos, tá? Não é uma regra geral. Vai depender do tipo de líquido, de soluto, melhor dizendo, que a gente estiver analisando. Agora eu trago uma tabela para a gente também aprender aí a entender, a decifrar as tabelas, tá? Então, na tabela, eu trago para vocês um exemplo de variação de solubilidade de um determinado sal em questão dissolvido em água, tá? Em função da temperatura. Aqui a gente tem a solubilidade desse material em 100 gramas de água e ali a gente tem um aumento de temperatura, perceberam? O que a gente consegue observar? Olha, 0 graus, solubilidade era 0,15. Em 20 graus, a gente já teve uma diminuição. Olha só, ficou em 0,13. 40 graus, 0,12. 50 graus, 0,11. Então, percebam que para esse exemplo desse sal em especial, né, especificamente falando, à medida que a temperatura aumenta, a sua solubilidade diminui. Então, como eu falei para vocês, tem que ficar atento, né, a essas pegadinhas aí, tá? Então, quando se trata de líquidos ou sólidos, no soluto, a gente não tem, né, uma relação, não pode dizer que sempre vai aumentar ou sempre vai diminuir a solubilidade. Depende do tipo de soluto em questão, tá bom? Bora falar agora da classificação das soluções. Gente, esse assunto é importante, tá? Prestem atenção. Então, a classificação das soluções, a gente costuma classificar a partir da razão entre soluto e solvente, tá? É uma razão entre soluto e solvente. E eu costumo apresentar aqui para vocês essas classificações, tá? Elas podem ser diluídas, concentradas, saturadas e supersaturadas. A gente vai conhecer algumas dessas classificações agora, tá? Começando com as soluções saturadas. Olha só, o que é uma solução saturada, professora? Então, é quando a quantidade de soluto é a máxima permitida pelo solvente. É quando o solvente está no seu limite de solubilidade, tá? Então, quando o solvente alcança o limite de solubilidade, quando ele chegou no seu máximo, vamos dizer assim, a gente classifica essa solução como sendo saturada, tá? Aqui a gente tem um exemplo do sulfato de bário. Então, solução saturada é aquela em que o solvente chegou no seu limite, né? Tem um limite máximo ali para a solubilização. Bora falar da próxima? A próxima é a insaturada, tá? Se a saturada é quando chegou ao limite, o que é a insaturada? É aquela que ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade, tá? É aquela em que ainda é possível, o solvente ainda conseguiria solubilizar um pouquinho mais, tá bom? É quando está abaixo do valor do coeficiente de solubilidade. Aqui eu trouxe um esqueminha, um desenho, só para a gente ter uma ideia, né?
Então, no caso, o soluto é o cloreto de sódio, nós temos 15 gramas de cloreto de sódio, e o solvente é a água, 100 gramas de água. A gente viu algumas cartelas atrás que a água consegue dissolver 36 gramas de cloreto de sódio, não foi? 100 gramas de água. Nós temos um valor abaixo, 15 gramas apenas, tá bom? Então, como a gente está abaixo do coeficiente de solubilidade, essa solução é chamada de insaturada, ok? Por último, a gente vai falar aqui da solução supersaturada. Então, classificamos 3 soluções hoje, tá? Saturada é aquela do limite, insaturada é aquela abaixo do limite de coeficiente de solubilidade e a supersaturada, consequentemente, é aquela que ultrapassa um pouquinho o limite da solubilidade. Mas como isso é possível, professora? Então, primeiro a gente tem que ter uma solução saturada que tenha um corpo de fundo, ou seja, que tenha algumas partículas de soluto que não foram dissolvidas, que ali está representado em amarelo. Aí acontece um aquecimento, lembra-se que a temperatura é sempre importante, ela pode modificar a solubilidade dos materiais. Por conta desse aquecimento, esse corpo de fundo é dissolvido completamente, por conta do aumento da solubilidade em 80 graus Celsius. E aí, à medida que ocorre uma diminuição da temperatura, né, mesmo com a diminuição da temperatura, a gente ainda continua com o mesmo valor, com a mesma solubilidade do aquecimento, tá? Então, essa solução aqui, que foi resfriada, ela já é classificada como uma solução supersaturada, né? Que é aquela que aumentou a solubilidade do material a partir do aumento da temperatura. Gente, esse tipo de solução ela é super instável. Qualquer modificação no sistema já era, né, a solubilidade, já vai para o espaço e aí volta para a solução inicial, tá bom? Então, ela é bem instável, ok? Então, por aqui, a gente finaliza esse momento da aula. Vamos chamar agora a dinâmica local interativa. Então, gente, tá aí a dinâmica local interativa. Daqui a pouquinho eu retorno com o momento da interatividade. Vamos lá!
E aí, gente, retornamos aqui para o momento da interatividade. Eu dei uma olhadinha lá no chat, vi que vocês responderam bastante as questões, olha que bom. Também dei uma facilitada, né? Verdade. Mas é a primeira aula, né? A gente começa assim, depois a gente, né, tende a melhorar aí as questões, a dificultar um pouquinho mais, né? Porque vocês já vão estar mais organizados aí nas ideias, tá? Bora lá começar a observar aí as respostas? Então, a gente tem o Eduardo, colocou a letra E. O William colocou também a letra B. Não disse qual a questão. A Thalita Mota disse que a questão 1 é a B e a 2 é a letra E. A Cássia, eu acho, né? Letra B. Alice Kelly falou para vamos estudar. Isso mesmo, Alice. Valeu, me ajuda aí, né? O Diego falou a letra E. A Marta falou que a primeira questão, a letra B, e a segunda é a letra E. Thelmily falou que é a letra B, a segunda também é a letra B. A Darlinda também está lá no chat. O Rodrigo também já começou a responder. A Ana Caroline falou que a primeira questão é a B e a segunda a letra E. O Carlos, primeira B, segunda E. Luiz Eduardo, primeira B, segunda, ele colocou um W ali, hein? Então, não vale, né, esse W. Francisco falou letra B. Cássia, né, falou primeira questão letra A. Adriano, primeira questão, letra A e segunda letra E. Gabriel respondeu letra A. Quem mais? Mais alguém aí na interatividade? Bastante gente respondendo. Esse é o momento, tá? Alguém perguntou que série é essa? Segundo ano, né? Segunda série do ensino médio. Química, tá? Aula de química. Quem mais respondeu aí as questões? A gente falou hoje sobre a solubilidade dos materiais, também demos uma classificação. O Samuel não respondeu. O Brian também não conseguiu fazer a primeira. Ainda dá tempo, Brian, corre lá, tá? Quem mais? Alguém mais? Então, a gente falou também dessa classificação. Vou falar um pouquinho enquanto vocês aí estão respondendo, tá? Classificação das soluções pode ser saturada, insaturada e supersaturada, e vai depender da quantidade de soluto presente. Então, aí, ó, Matheus, acho que eu já falei do Matheus. Midiane, não respondeu. A Adria falou que a primeira é B e a segunda também. O Alisson, primeira A, segunda E. Daniel, primeira A, segunda E. Que mais? Mateus, primeira B, segunda E. Lídia, primeira B, segunda E. Regine, primeira A, segunda E. Que mais? Hanna, né? Acho que é Hanna Vitória, primeira A, segunda E. Vitória, primeira B, segunda E. Então, bastante gente marcando aí a primeira questão, letra B, e a segunda E, né? Daqui a pouquinho a gente faz a correção. O Rodrigo falou que a primeira é letra B e a segunda é letra E. Ludmila, primeira A, segunda E. Tem a Adria, primeira A, segunda E também, tá? Vamos continuar ou já dá para ir para a correção? Então, vamos lá corrigir as duas questões. Espero que vocês fiquem atentos agora para esse momento da correção. Caso você tenha acertado, coloca lá no chat, tá, gente? Que acertou, vamos interagir. Então, durante um procedimento em um laboratório, um aluno adiciona um único cristal de cloreto de potássio, KCl, em uma solução que já existia, uma solução pré-existente. Logo em seguida, esse aluno percebeu que um corpo de fundo começou a ser formado no recipiente. Baseando-se nessa descrição, podemos classificar a solução inicial, é a inicial, tá? Que a gente vai classificar. E aí, qual vai ser a solução inicial? Pode avançar. Pode colocar a resposta? Letra A, tá, gente? É a letra A, solução supersaturada. Ih, professora,
Como assim? Bora lá entender melhor. O enunciado descreve que logo após a adição de um único cristal de um sal de solução, houve a formação de um corpo de fundo. Existiu, melhor dizendo, uma perturbação no sistema, tá, gente? Então, isso caracteriza que aquele sistema inicial, tanto é que ele coloca, sistema inicial, era uma solução supersaturada, tá? Então, imaginem vocês, tinha uma solução inicial, que é classificada como supersaturada, aí eu coloquei só um cristalzinho, né, ali, nessa solução, e aí já formou um monte de precipitado, um monte de soluto, um monte de corpo de fundo no recipiente, tá? Coloquei só uma pedrinha e formou um monte. Então, quer dizer que aquela solução já era supersaturada. Ela estava com muita instabilidade, tá? Então, coloca lá a letra A, supersaturada. Vamos fazer aqui a segunda rapidinho. Então, a segunda é, quando preparamos uma solução aquosa formada pela mistura de um soluto e um solvente, em que está dissolvido o máximo, olha a palavra que vai ajudar a gente a responder, o máximo de soluto possível, a gente pode classificar essa solução como sendo de que tipo? Pode avançar. Letra E, ela é classificada como saturada, né? Então, quando a quantidade de soluto atinge o máximo permitido, significa que ela está saturada, ou seja, ela atingiu o seu coeficiente de solubilidade, tá, gente? Então, por aqui a gente fica na aula de hoje, ela foi super rápida, mas eu fiquei muito feliz aqui de iniciar o componente química, tá? Espero que vocês também tenham gostado, tanto quanto eu gostei de ministrar a aula de hoje, tá bom? Então, um forte abraço, vocês vão ficar agora com a aula de física, tá bom? Tchau, tchau! Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Meu nome é William Costa e eu vou ser o seu professor de Física no dia de hoje. Hoje nós temos um tema bem legal que são os conceitos de calor e temperatura, que são conceitos diferentes, já faço esse alerta desde já, tá certo? Mas vamos aqui pensar no que você aí em casa entende sobre o conceito de temperatura. Normalmente, num dia aqui em Manaus, dias muito quentes, né? Você associa a temperatura da cidade à ideia de quente e frio, certo? Ou seja, você associa a ideia de temperatura à ideia da sua sensação térmica, tá certo? Sensação térmica é esse quente e esse frio que você responde a determinado questionamento sobre temperatura. Só que a sensação térmica ela pode ser traiçoeira. Pense o seguinte, quando você queima a sua mão e aí você vai e coloca a mão debaixo da torneira, automaticamente você já vai sentir que a água está em temperatura ambiente? Não. Não por quê? Porque o seu tato ali está agredido pela queimadura, não é? Então a sensação térmica pode ser traiçoeira na hora de determinar a temperatura. Então, para isso, nós vamos associar a temperatura a outra coisa. E essa coisa vem da matéria. Veja só, a matéria ela é composta por átomos, né? Átomos, moléculas e assim sucessivamente. Esses átomos, essas moléculas, estão em movimento no corpo. Então, nós vamos associar a ideia de temperatura a esse movimento. Veja só um vídeo que nós preparamos para você. Bom, você está vendo aí, olha, as moléculas estão se movimentando lentamente. Conforme a temperatura vai aumentando, as moléculas vão se movimentando de maneira mais agitada, não é? Olha, aumentei a temperatura e as moléculas estão mais agitadas, em um movimento mais frenético, não é verdade? Então, veja só, aí está o conceito de temperatura. Então, nós vamos, conceito de temperatura, o que é que vai ser? Conceito de temperatura, ele está associado ao grau de agitação das moléculas. Veja só,
temperatura está associado aí, olha, ao nível de agitação das moléculas de um corpo. Veja que esse nível de agitação, quando você viu ali as moléculas daquele gás ali, naquele recipiente se movendo, você viu as moléculas se movimentando em um movimento que nós chamamos de translação. O que é a translação? É quando a molécula vai de um ponto a outro, tá certo? Isso é a translação. Se movimenta para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, para cima, para baixo, tá certo? Então, nós vamos dizer que a temperatura é a energia cinética média do movimento dessas moléculas, tá certo? Então, temperatura, de maneira simples, é o grau de agitação das moléculas. Quando você traz para outros conceitos de física, é a energia cinética média de translação das moléculas, tá certo? Energia cinética média de translação das moléculas. Esse é o conceito de temperatura. Então, você não vai mais associar temperatura quente e frio, você vai associar a temperatura ao movimento das moléculas, tá certo? Outra coisa é o conceito de calor. Veja só, o calor é a energia térmica em movimento de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, veja só, calor é essa energia que é transferida de um corpo ao outro em razão da diferença de temperatura, tá certo? Então, vamos para um exemplo aqui. Você está lá esperando o ônibus quando tudo voltar ao normal, porque agora você vai ficar em casa. Mas quando você está lá esperando o ônibus, aí o ônibus chega ali na sua parada e você vai entrar e você toca ali no ônibus. Quando você toca no ônibus, você vai sentir o ônibus quente, certo? Por quê? Porque o ônibus está transferindo ali, aquela lateral do ônibus está transferindo energia para a sua mão, tá certo? Outro exemplo é quando você pega um cubo de gelo. Quando você pega um cubo de gelo, o gelo a sua mão vai transferir energia para esse cubo de gelo. Essa energia que está sendo transferida em razão da diferença de temperatura, nós vamos chamar de calor. Olha só, calor é essa energia que está sendo transferida, tá certo? A energia que foi absorvida, a partir do momento que o corpo absorve essa energia, já deixa de ser calor e vira energia interna, como nós vamos ver futuramente, tá certo? Então, temperatura, nível de agitação das moléculas, e o calor é a energia em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Se liguem nisso, olha. Sempre o sentido do calor é do maior temperatura para menor temperatura. Professor, existe a transferência de frio? Não. Existe transferência de calor do maior temperatura para menor temperatura. Beleza? Outra coisa, olha. Você percebe que depois de um tempo, quando você segura ali o gelo com a sua mão, depois de um tempo, a sua mão também vai ficar gelada, não é? Quer dizer que o cubo de gelo e a sua mão entraram em equilíbrio térmico. Quando é que acontece o equilíbrio térmico? Veja só. O equilíbrio térmico acontece quando dois ou mais corpos, com temperaturas diferentes, entram em contato e depois de um determinado tempo ficam com a mesma temperatura. Então, dois corpos estão em equilíbrio térmico quando eles possuem a mesma temperatura, beleza? Bom, agora nós vamos aprender a medir a temperatura, certo? O aparelho que nós utilizamos para medir a temperatura você já conhece, é o termômetro. Mas esses aparelhos eles são graduados em escalas termométricas, que é o que nós vamos conhecer agora, 3 escalas termométricas, escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin, beleza? Vamos começar pela escala Celsius, veja só. A escala Celsius ela foi construída por esse cara aí, que é o Anders Celsius. Ele era astrônomo e ele fez o seguinte, olha, ele adotou para o ponto de fusão do gelo, ou seja, quando a água sai do estado líquido para o estado sólido, é de 0, tá certo? O valor 0 é para o ponto de fusão do gelo. E para o ponto de ebulição da água, ele adotou o valor 100. É quando o líquido está virando vapor, tá certo? Então aí, olha, os pontos de fusão é 0 na escala Celsius e o ponto de ebulição é 100 na escala Celsius, tá certo? Essa escala é a mais utilizada no mundo inteiro. Por quê? Porque ela é a escala do sistema métrico. Veja só uma figurinha que nós trouxemos aí para você, olha.
nós temos um termômetro e esse termômetro ele tá marcando o 0 e o 100, não é? O ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Veja só que o termômetro ele está dividido em 100 partes iguais, tá certo? Por isso que até 1942 essa escala era chamada de escala centígrada, tá certo? Não é mais chamado assim para homenagear o Celsius. Então, o que tem que ficar aí da escala Celsius? 0 para ponto de fusão e 100 para ponto de ebulição. Outra escala é a escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, ela é muito utilizada nos países que foram colonizados pela Inglaterra, não é? Os países que têm origem anglo-saxã, tá certo? Então, eles adotam lá essa escala. Nessa escala, o ponto de fusão da água é 32 graus e o ponto de ebulição da água é 212 graus. Veja que os valores já são diferentes, não é? Lá no Celsius era 0 e 100 e agora aqui em Fahrenheit é 32 e 212. De modo que nós vamos observar aí, olha, que a temperatura no grau Fahrenheit, nós não temos 100 divisões, né? Nós temos 180 divisões, tá certo? 180 divisões é a escala Fahrenheit, olha. 180 divisões aqui no grau Fahrenheit, nós temos 180 divisões iguais, tá certo? Lá na escala Celsius, se você lembrar, eram 100 divisões, 100 partes iguais, certo? Bom, nós temos também a escala Kelvin, não é? A escala Kelvin é chamada de temperatura absoluta. Por que temperatura absoluta? Porque o Kelvin ele fez o seguinte, ele associou o 0 nessa escala ao nível de energia, aliás, o 0 dessa escala ele associou à quantidade mínima de energia, aliás, a ausência de energia de um corpo, tá certo? Então, o 0, na escala Kelvin, é a ausência de energia cinética translacional dessa molécula. De modo que nada pode atingir o 0 Kelvin, tá certo? Nada pode atingir o 0 Kelvin, por quê? Porque aí nós não teríamos mais energia. Claro, cabe aqui citar que em 2013, os cientistas alemães aí, eles conseguiram temperaturas abaixo do 0 Kelvin, mas foram temperaturas de bilionésimos ali de 0 Kelvin, tá certo? Abaixo do 0 Kelvin. E aí, quando você procura aí na internet, já atingiu a temperatura abaixo de 0 Kelvin? Já nesse experimento aí. Na escala Kelvin, ele também dividiu em 100 partes, tá certo? Para corresponder igualmente à escala Celsius. Só que, para o ponto de fusão, ele associou 273. E para o ponto de ebulição, ele associou o 373, tá certo? Então, veja só, ponto de fusão na escala Celsius, 0. Na escala Fahrenheit, 32. E na escala Kelvin, 273, certo? Já o ponto de ebulição na escala Celsius, 100. Na escala Fahrenheit, 212. E na escala Kelvin, 373. Agora nós vamos ver como converte de uma escala para outra, tá certo? Quando eu tenho uma temperatura em Celsius e quero ir para uma temperatura em Fahrenheit. Veja só, para converter uma temperatura em Celsius em uma temperatura em Fahrenheit, nós vamos fazer uso dessa equação. Olha. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Tc é a temperatura na escala Celsius. Tc, temperatura na escala Celsius. E o Tf é a temperatura na escala Fahrenheit, tá certo? Então vamos ver aí, olha, a comparação entre as duas escalas. Veja só, Celsius e Fahrenheit, nós temos aí qualquer temperatura em Celsius, eu posso determinar uma temperatura em Fahrenheit. Como? Utilizando aquela nossa equação. Vamos para um exemplo. Olha só, no exemplo tem aí, qual é o valor equivalente a uma temperatura de 30 graus Celsius na escala Fahrenheit? Então, olha, 30 graus Celsius, ele está me dando Tc. Tc, 30 graus Celsius. Vamos converter para a escala Fahrenheit. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Vou substituir aqui, olha, o 30. 30 sobre 5 é igual a Tf menos 32
sobre 9. Primeiro passo, vamos ver aí a continuação do cálculo, olha. Quando você observa, olha, o primeiro passo foi dividir 30 por 5, que é 6. O 9 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando, por isso que tem um 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54. O 32 está subtraindo, vai para o outro lado somando. 54 mais 32, 86 graus Fahrenheit. Tá certo? Então tá aí, essa é a conversão de uma temperatura em Celsius para uma temperatura em Fahrenheit. Na sequência, nós vamos ver aí, olha, a escala Kelvin que nós já comentamos, que é a escala com temperatura absoluta. Veja só, tá aí, olha, é a temperatura absoluta, é a escala Kelvin. Na sequência, você vai ver que nós já falamos aí, a divisão é em 100 partes, o ponto de fusão é 273 e o ponto de ebulição 373. E como é que eu converto da escala Celsius para a escala Kelvin? Veja só, nós temos aí uma equação para converter da escala Kelvin para a escala Celsius. TK é a temperatura em Kelvin, TC é a temperatura em Celsius. Então, para transformar aqui, olha, é bem mais simples do que Celsius para Fahrenheit, não é? Porque agora, olha, basta pegar a temperatura em Celsius e somar com 273. Ou eu posso também aqui, olha, TC é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, se eu tenho uma temperatura em Kelvin e quero transformar para Celsius, o que eu faço? Eu subtraio de 273. Vamos ver um exemplo? Veja só, transformar 250 kelvins para a escala Celsius. Para transformar a temperatura 250 kelvins para a escala Celsius, basta utilizar a equação. Veja só, TC, que é aquela segunda lá que eu escrevi para vocês, TC, temperatura em Kelvin, menos 273. A nossa temperatura em Kelvin, ó, é 250 Kelvin. 250 menos 273, fez a continha, vai dar menos 23 graus Celsius, tá certo? Então tá aí, gente. O que tem que ficar de hoje aqui, olha? Veja só, as duas equações de conversão. Quando eu quero ir da escala Celsius para a escala Fahrenheit, você vai utilizar TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Quando você quer ir da escala Celsius para a escala Kelvin, basta somar a temperatura em Celsius com 273. Tem que lembrar o conceito de temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá certo? Não é quente e frio, é grau de agitação das moléculas. Ou seja, é a energia cinética média translacional das moléculas, tá certo? E o calor. Calor é a energia que vai de um corpo ao outro. Por quê? Porque existe uma diferença de temperatura, beleza? Esse é o resumo de hoje e nós vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Olha aí, na primeira questão, eu quero que você escreva o conceito de temperatura e calor. É para escrever e fixar na mente até não esquecer mais, beleza? Na segunda questão, ele está dizendo o seguinte, dois corpos estão em equilíbrio térmico quando? Aí você vai marcar aí a alternativa correta. E na terceira questão, nós temos aí a temperatura mínima registrada no município de Nova Olinda do Norte foi de 20 graus Celsius. Qual é essa temperatura na escala Fahrenheit? Bom, coloquem lá as respostas de vocês ali no chat, que daqui a pouco eu vou chamar vocês aí para responder, beleza?
Olá pessoal, estamos de volta aí para conferir a resposta de vocês. Eu estava dando uma olhadinha ali no chat, todo mundo respondendo a segunda questão, mas faltou a primeira, faltou a terceira, não é, gente? Vamos ver a resposta do pessoal? Vamos ver aí, olha, Vitor Carlos, disse que a segunda é a letra C. A Midiane também disse que a segunda é a letra C. O Carlos Eduardo disse letra C. Maria Eduarda também letra C. Diego Javier, a letra C. O Moisés disse verdade, a 2 é a letra C. Rubiane, 2, letra C. Léo, letra C também. Davi Souza. Davi Souza fez um comentário aí, um fala e os outros copiam. Não, todo mundo está fazendo a questão, ninguém copia aqui, não é verdade? Os alunos da Rede Seduc não copiam. Vamos lá. Andréia disse que é a letra C também. O Larissa Nayana, aí o que ela falou? Rio do Davi. Ricardo, a 3 eu não sei. O que mais? Bruno colocou letra B. Iris colocou a letra C. A Midiane também colocou letra C. Nós já vimos. Então é isso aí. Todo mundo aí arriscou a segunda. A primeira estão dizendo que é texto, não é? É verdade. Vamos responder a primeira questão. Vamos lá?
escreva o conceito de temperatura e calor. Eu achei que vocês iam fazer um texto bonito ali para a gente dar uma olhada, não é? Temperatura, olha. Temperatura é o nível de agitação das moléculas de um corpo. Ou, como eu comentei com vocês, é a energia cinética média translacional das moléculas, não é? Ou seja, energia cinética de movimento das moléculas ali, tá certo? Calor é a energia térmica em movimento, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Olha, esses dois conceitos aí, eles são importantíssimos para vocês, tá certo? Nós vamos trabalhar em cima desses conceitos praticamente todos os conteúdos aí da termologia, tá certo? Termologia estuda exatamente essa interação entre calor, temperatura e a matéria, beleza? Então, na primeira questão aí, é importante você fixar esses dois conceitos. Física não é só conta. Na física você precisa entender os conceitos. Por quê? Porque nós vamos aplicar esses conceitos também na hora de fazer conta. Por exemplo, se você falar para mim que calor é a energia térmica em trânsito, eu já vou lhe dar errado, tá certo? Por quê? Porque calor e temperatura são conceitos diferentes. Temperatura está associado ao nível de agitação das moléculas e calor é energia, tá certo? Energia em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura, beleza? Segunda questão, questão número 2. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando? Letra A, possuem a mesma quantidade de calor. Não é a letra A. Por quê? Veja só, quantidade de calor nós vamos estudar futuramente, ela depende da massa e do que é constituído o corpo. Então, possuem a mesma quantidade de calor? Não é essa. Possuem a mesma energia cinética? Também não é essa, não é verdade? Porque energia cinética só se fosse energia cinética média translacional das moléculas, tá certo? Letra C, possuem a mesma temperatura. Tá aí, equilíbrio térmico é quando os dois corpos possuem a mesma temperatura. A resposta é a letra C, tá certo? E a terceira questão, na terceira questão nós vamos ter que fazer uma continha, não é? A temperatura mínima registrada no município de Nova Olinda do Norte foi de 20 graus Celsius. Esse mesmo valor de temperatura corresponde a qual valor na escala Fahrenheit? Então veja só, ele me deu aqui, já de antemão, a temperatura em Celsius, que é 20 graus Celsius. E ele quer saber a temperatura em Fahrenheit, tá certo? Bom, eu tenho que olhar lá nas duas equações que nós vimos hoje, qual que associa TC com TF, não é? TC com TF é essa daqui, olha. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vamos substituir, então. Nosso TC vale 20. 20 dividido por 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Primeiro passo da conta, vamos dividir 20 por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4, igual a TF menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo, não é? Ele vai para o outro lado multiplicando. 9 vezes 4, você já sabe que vai dar 36, não é? 36 é igual a TF menos 32. O 32 está negativo. Eu vou mandar esse 32 para o outro lado. Ele vai positivo. 36 mais 32 é igual a TF. Quando você faz 36 mais 32, você vai ver que o resultado é 68 graus Fahrenheit, tá certo? Professor, e se eu não conseguir fazer essa conta, o que é que eu faço? Repita, tá certo? Repita até internalizar quais são os passos que você deve seguir. Tá aí, olha, nosso gabarito, nós estamos vendo que deu 68 graus Fahrenheit, como o professor calculou aí para vocês. Beleza? Então era isso que nós tínhamos para apresentar hoje. Não esqueça os conceitos de temperatura e calor, tá certo? São conceitos importantíssimos. Importantíssimos tanto para a física quanto para a química que você vai estudar. Bom, agora eu me despeço de vocês. Fiquem em casa, usem máscara e nós vamos para a aula do terceiro ano do ensino médio com a professora Yara.